Bom dia, flores do dia! Aqui é o professor Randall, eu sou professor de Educação Física da Escola Municipal Professor Oswaldo de Oliveira, estamos aqui em Sorocaba e este aqui é mais um dos vídeos para orientar os alunos com relação às atividades não presenciais e nesse caso estamos falando das ANPs número 8. E as ANPs número 8 a gente está abordando o tema das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que deveriam ser no ano passado, foram adiados para 2021 e vão acontecer aí. Quando vai acontecer os Jogos Olímpicos? Faz parte da sua pesquisa, hein? Dá uma olhada lá, joga no Google aí, joga na internet, pesquisa no jornal, algum livro aí que você possa ter e vamos entender um pouquinho mais. A gente já fez um vídeo falando sobre os jogos na era antiga, como é que começou as disputas, quais eram os primeiros esportes, que nem eram chamados de esportes, né? Eram chamados de desafios ali. E aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, tinha um cara, um francês chamado Pierre de Coubertin, né? E ele, o que aconteceu? Ele começou a pensar, poxa, a gente podia organizar, né? Já tem diferentes esportes aí pelo mundo, a gente já está falando bem, né, agora, né? Lá em 1890, tá? Lembra, os Jogos Olímpicos que a gente falou no vídeo passado é coisa de 2000 anos atrás, tá? Agora a gente está falando uma era mais recente, 1890. Então o que ele fez? Ele gostava de esportes, né, e acreditava no fator pedagógico do esporte, que a gente pode aprender muitas coisas, né, com o esporte. E ele falou, poxa, a gente podia organizar um grande campeonato mundial que reunisse vários esportes diferentes num mesmo lugar para as pessoas entenderem e aprenderem sobre diferentes esportes, torcerem pelos seus representantes dos países. Então ele começou a viajar de país em país levando essa ideia. Falou, poxa, se a gente fizesse uma disputa mundial, numa época só, numa cidade só, né? E aí ele conseguiu juntar alguns países e formou aí o Comitê Olímpico, né? Ele já tinha essa ideia dos Jogos Olímpicos, né? E aí ele conseguiu fundar então o Comitê Olímpico Internacional em 1894. E aí, 2 anos depois, né, que lógico, imagina, em 1894 não tinha internet, não tinha assim telefone, muita coisa para a gente se comunicar com facilidade, né? Então as coisas eram por carta, a pessoa tinha que pegar um navio para viajar para outro lugar, demorava muito a informação. Então, 2 anos depois, que foi formado o Comitê Olímpico Internacional, foi realizado os primeiros Jogos Olímpicos, e aí em homenagem, né, à Grécia, que é a mãe, aí, o país que sediou as primeiras Olimpíadas da Era Antiga, foi feito lá em Atenas, que é uma cidade da Grécia, tá? Em 1896, a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu lá na Grécia, tá? A gente já tem no vídeo passado lá onde que é a Grécia, né? Lembra, eu tô com o globo aqui. Então nós temos o Brasil, né? Ó, América do Sul, Brasil, aí sobe o hemisfério norte, atravessa o Oceano Atlântico, chegamos na Europa. E aqui nessa partezinha na Europa, essa península aqui, ó, que se estende aqui, é onde fica a Grécia, tá? Lá que começaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, tá bom? E tinha vários países no mundo, 14 países foram lá participar dessa primeira edição dos Jogos Olímpicos. 241 atletas. Para aquela época devia ser muita gente, né? Porque, como eu falei, tem dificuldades de locomoção, transporte, alojar todo mundo, né? E aí fizeram lá, eram 9 modalidades apenas que eles competiram. Se você olhar hoje em dia, quantos atletas participam, é muita gente, né? Bom, e aí com o passar dos anos, lógico, isso foi aumentando, mais países queriam participar, mais atletas foram se organizando para participar e a coisa foi crescendo, tá? E aí, lógico, né, como é um evento muito grande, que precisa de muito dinheiro, de muita organização, foi definido que a cada 4 anos iria acontecer essas Olimpíadas, ou Jogos Olímpicos, né, que são os mesmos nomes. E aí uma curiosidade rápida. Aqui no Brasil a gente está mais acostumado a falar dos Jogos Olímpicos, mas no hemisfério norte, onde faz mais frio do que aqui, eles têm 2 versões dos Jogos Olímpicos. Tem os Jogos Olímpicos de verão
que é o que vai acontecer, o que a gente está acostumado a chamar de Jogos Olímpicos, né? Por isso que sempre acontece nessa época de julho, agosto, porque é verão no hemisfério norte. Mas existe também os Jogos Olímpicos de Inverno. Tá? A gente não conhece muito aqui no Brasil, porque aqui não tem. Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem em lugares que tem neve, que tem gelo, porque são esportes voltados e ligados à neve e ao gelo. Tá? Bom, e aí pra gente é mais comum os Jogos Olímpicos de Verão mesmo, né? Porque aqui não tem neve no Brasil. Bom, e aí, o que mais que é legal a gente falar? Quem já viu o símbolo dos Jogos Olímpicos, né? São os anéis coloridos, tá lá na atividade, mandei a fotinha lá. E cada círculo tem uma cor e cada cor corresponde a um continente, né? Lembra, a gente tem os países, a união dos países forma um continente, e aí cada continente tem algumas características, né, geográficas, características da população, coisas assim. E aí o próprio Pierre, que lançou a ideia dos Jogos Olímpicos, desenhou esses anéis olímpicos, como acabou de ficar chamando, né? E aí cada um tem uma cor e cada cor corresponde a um continente. Tá? E eles são entrelaçados, esses anéis são entrelaçados para simbolizar a união dos povos, a união dos continentes pelo esporte. Olha que legal, né? E aí, logicamente, além de você ter essa questão da competição, né, a gente sabe que o esporte é muito bom para a pessoa. Acaba ajudando na parte da saúde, na parte da socialização, você faz amigos, você conhece lugares, às vezes você é um atleta, nasceu numa cidade, mas você vai competir numa outra cidade, ou vai participar de um campeonato, ou até mesmo você muda de cidade porque você vai ser atleta de um clube de uma outra cidade, né? Então assim você acaba viajando por diferentes lugares, tá? Bom, algumas curiosidades tristes, teve algumas épocas que a gente não teve, né? Falei que a Olimpíada é de cada 4 anos, mas teve 2 momentos da história da humanidade que nós tivemos 2 guerras mundiais, né? Muitos países se envolveram. A primeira guerra foi lá perto de 1916, e aí não teve Jogos Olímpicos, né? E depois a Segunda Guerra Mundial foi nos anos 40, então em 1940 e 1944 também não tivemos Olimpíadas, elas foram canceladas por conta da guerra, né? E fora essas 2 datas, infelizmente, agora em 2020 não foi cancelada a Olimpíadas, mas foi adiada, a primeira vez na história que os Jogos Olímpicos foram adiados por conta dessa doença aí que está afligindo o mundo inteiro, por conta da Covid, tá bom? Bom, tem muita informação bacana, a gente vai falar muitas coisas ainda. Essa ANP número 8 foi só para a gente contextualizar um pouco dentro da história, né? As próximas ANPs a gente vai falar sobre os tipos de modalidade, as atividades, os atletas, como é que eles se preparam. Vamos falar sobre os atletas brasileiros, tá? Mas já vá procurando aí. Faz parte da lição, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui, né? Onde é que vai ser os Jogos Olímpicos 2020, que vai acontecer em 2021? Cada 4 anos acontece em um país diferente. Nós já tivemos os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, hein? Na cidade do Rio de Janeiro. Vê aí, na lição tá pedindo quando foi. Esse ano vai ser no Japão, tá? No país Japão, mas tem uma cidade sede. Esse ano vai ser em Tóquio, que é a capital administrativa lá do Japão. Bom, quem não assistiu, assista o vídeo anterior, que a gente falou sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E o próximo vídeo vamos comentar sobre as tarefas, tá bom? Pesquisa aí, fique aí ligado nos Jogos Olímpicos para entender o que eles são e para curtir melhor. Chama a sua família para assistir os Jogos junto com você. Obrigado. Tchau.